Olá! Nessa aula, nós vamos conhecer mais uma classe bastante útil do Java e que nos permitirá ler dados digitados pelo usuário através do teclado. Como nós já aprendemos, o Java é uma linguagem orientada a objetos. Isso significa que as classes do Java simulam as características e comportamentos de objetos que existem no mundo real. No mundo real, um scanner ou leitor é um objeto usado para ler dados de diversas naturezas diferentes, como os scanners usados em escritórios para digitalizar documentos em papel, os leitores de códigos de barra usados em lojas e supermercados, e também os leitores de códigos QR usados em celulares. Enfim, praticamente qualquer objeto usado para ler algum tipo de informação é um scanner. A classe Scanner do Java simula justamente o comportamento de um leitor de dados que pode ser usado para ler informações de diversos tipos e a partir de diversas fontes. A sintaxe para declarar um scanner é semelhante à declaração de qualquer variável. Nós escrevemos o tipo da variável, que é o nome da classe, e em seguida escrevemos um nome da nossa escolha para a variável. O próximo passo é construir o objeto scanner. Para isso, nós usamos o operador new e um de seus construtores. Nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre os construtores das classes nesse momento. Apenas vamos assumir que um construtor da classe scanner sempre possui a mesma estrutura. Escrevemos o nome da classe e colocamos algum argumento entre parênteses. Vamos usar o argumento system.in, que de forma resumida quer dizer que esse scanner vai ler os dados a partir do teclado do computador. Vamos ver um exemplo da utilização da classe scanner. Nesse exemplo, estamos utilizando um objeto scanner para ler o nome do usuário a partir do teclado. Então, imprimimos esse nome na tela. O nosso primeiro passo é importar a classe scanner. Existem diversas classes Java prontas, e essas classes são armazenadas em pacotes. Para utilizar uma dessas classes, nós precisamos importá-la, informando o pacote e o nome da classe. Nesse caso, a classe Scanner fica dentro do pacote java.util. Talvez você tenha se lembrado que quando nós criamos as nossas variáveis da classe string na aula anterior, nós não precisamos fazer essa importação da classe. É verdade. A classe string está num pacote especial do Java, chamado java.lang. Todas as classes que estão dentro desse pacote já são importadas automaticamente, e por isso nós não precisamos fazer essa sentença import para elas. Todas as classes que estão nos demais pacotes do Java, ou seja, a grande maioria das classes, precisam ter uma importação no início do arquivo para que a gente possa utilizá-las. Na sequência, nós declaramos uma variável do tipo scanner chamada leitor. Então, nós construímos o objeto da classe scanner usando o operador new e o construtor scanner com o argumento system.in. Uma vez que nós já construímos um objeto da classe, nós podemos usá-lo para chamar os métodos da classe. Para entender melhor os métodos em detalhes, nós precisaremos conhecer mais conceitos do Java ainda. Mas, por enquanto, vamos entendê-los como funções que realizam alguma tarefa. Para chamar um método de um objeto scanner, nós escrevemos o nome do objeto scanner, utilizamos o operador ponto e escrevemos o nome do método, sempre abrindo e fechando os parênteses em seguida. Cada método realiza uma tarefa diferente. Logo, antes de chamar um método, nós precisamos saber o que ele faz. Nesse caso, nós estamos chamando o método nextLine. Esse método lê e devolve um texto digitado no teclado como um string. Repare que nós estamos utilizando uma variável do tipo string para guardar o resultado do método nextLine. É importante lembrar que a variável deve ser de um tipo compatível com o valor que o método devolve. O método nextLine devolve uma string, e é por isso que a nossa variável é do tipo string. Em seguida, nós escrevemos o texto digitado pelo usuário na tela do computador, utilizando o método print. E nós finalizamos o nosso programa chamando um outro método da classe Scanner,
o método close. Esse método é usado para fechar o scanner. Quando nós chamamos esse método, o método scanner para de ler os dados digitados pelo usuário no teclado. E se nós esquecermos de fazer isso, alguns erros podem acontecer durante a execução do nosso programa. Além do método nextLine, que serve apenas para ler strings, a classe scanner possui métodos semelhantes para ler outros tipos de dados. Os principais métodos são o nextInt, que é usado para ler números inteiros, o nextDouble, que permite ler valores do tipo double, e o nextBoolean, que permite ler valores booleanos, além do nextLine, que nós já conhecemos. Nós podemos ver no exemplo que a forma de utilizar todos esses métodos é muito semelhante, e a única coisa que realmente muda é o tipo da variável que recebe o resultado deles. Então vamos fazer um exercício para treinar a utilização da classe scanner. Nosso exercício é o seguinte: faça um programa que leia o nome, a idade e a altura de uma pessoa a partir do teclado, e em seguida escreva essas informações na tela. Então eu vou vir aqui no Eclipse, eu já tenho um projeto criado com o nome exercício scanner e já criei uma classe Java chamada perfil. O meu primeiro passo vai ser declarar as variáveis para guardar as informações que estão sendo pedidas no exercício. Então eu tenho que ler o nome, a idade e a altura de uma pessoa. Então eu vou declarar uma variável para cada informação. O nome é um texto, então eu vou declarar uma variável do tipo string para ele. Para a idade, eu vou usar uma variável do tipo inteiro, porque a idade é um número inteiro. E para a altura, vou criar uma variável do tipo double. Agora que nós já temos as nossas variáveis, nós vamos declarar e construir um objeto do tipo scanner para poder utilizá-lo para fazer a leitura dos valores dessas variáveis. Então eu vou escrever aqui scanner leitor. Repare que assim que nós terminamos de declarar uma variável do tipo scanner, o Eclipse me aponta alguma espécie de erro. Se eu deixar o meu mouse aqui em cima, vai aparecer a mensagem dizendo que o tipo scanner não foi resolvido. Isso acontece porque nós não importamos a classe scanner ainda. Nós podemos importar a classe vindo aqui antes da declaração da classe e digitando o comando import e o nome completo da classe com o pacote e o nome da classe, java.util.scanner nesse caso, e finalizando com ponto e vírgula. Veja que quando eu acabo de fazer isso, o Eclipse para de reclamar que tem algum erro na minha declaração da variável scanner. Agora eu vou mostrar uma forma mais útil de fazer essa importação e que não vai exigir que você decore o nome dos pacotes e das classes. Aqui no Eclipse, se a gente deixar o mouse em cima do nome da classe que está precisando ser importada, repare que ele deixa uma opção ali para a gente, Import Scanner. E entre parênteses, mostra até o nome do pacote onde está a classe, que é o java.util. Eu vou clicar aqui e veja que a importação da minha classe aparece automaticamente lá em cima. Então já posso utilizar a classe Scanner dentro desse meu programa. Agora, como o Scanner é uma classe, nós já vimos que a gente precisa construir o objeto. Vamos fazer isso digitando aqui o igual depois do nome do objeto, usando o operador new, que vai indicar que nós vamos invocar um construtor, e invocando o construtor da classe Scanner, que é o próprio nome da classe e os parênteses. Aqui dentro eu vou colocar system.in para indicar que eu quero ler os dados a partir do teclado. Agora que eu já tenho as variáveis e o scanner, eu posso utilizar esse scanner para ler o valor do teclado do usuário e colocar dentro da variável. Então eu vou fazer aqui simplesmente uma atribuição na variável e o valor que eu estou atribuindo é uma chamada de algum dos métodos de leitura do meu objeto scanner. Então eu vou digitar o nome do objeto, que é leitor, vou usar o ponto e vou digitar o nome do método. No caso, para ler o nome da pessoa, que é um texto, eu vou usar o método nextLine. Só que antes de fazer essa leitura, eu vou escrever aqui uma mensagem para o usuário informando o que ele deve digitar. Então eu vou utilizar aqui o método println e aqui dentro eu vou escrever a mensagem. Digite o seu nome. 2 pontos, vou fechar as aspas, está escrito. Eu vou fazer a mesma coisa para todas as outras leituras que eu vou fazer. Então agora eu vou ler a idade do usuário. Então eu vou digitar uma mensagem para ele, digite a sua idade,
E logo abaixo eu vou fazer uma atribuição na variável idade, usando aqui o meu objeto leitor com o método nextInt, que é o método usado para ler números inteiros. E vou fazer a mesma coisa para ler a altura do usuário também. Vou escrever uma mensagem: digite a sua altura, dois pontos, fecha as aspas duplas, e vou fazer uma atribuição na variável altura, usando o meu objeto leitor e o método nextDouble, que é o método que a gente usa para ler valores do tipo double. Então agora que eu já tenho esses valores sendo lidos para dentro das variáveis, eu posso escrever eles de volta para o usuário. Eu vou utilizar o método print, system.out.print, para escrever a mensagem nome para o usuário em um espaço, e logo abaixo eu vou utilizar o método println para escrever o conteúdo da variável nome, que é o que o usuário digitou no teclado. Lembrem que o método println termina de escrever a mensagem e desce o cursor para a linha de baixo. Então eu vou escrever cada uma das minhas informações em uma linha separada. Vou fazer agora a mesma coisa para a idade do usuário. Então eu vou escrever uma mensagem usando o método print, onde eu vou escrever idade, dois pontos, espaço, e na linha de baixo vou utilizar o método println para escrever o conteúdo da variável idade. E vou fazer a mesma coisa para a altura do usuário. Então, altura, dois pontos, espaço. Aqui a gente utiliza o método print, porque eu quero escrever a mensagem e o valor da variável logo à frente. E utilizo o println somente na linha de baixo, onde eu estou utilizando o valor da variável. Então, println altura, está finalizado o meu programa. Vou salvar e mandar executar. Veja que ele já inicia me apresentando uma mensagem: digite o seu nome. Vou escrever o meu nome, pressionar a tecla Enter, ele me mostra a próxima mensagem: digite a sua idade. Vou digitar a minha idade, pressionar o Enter, e por fim ele vai me pedir para digitar a minha altura. Lembrando que aqui nesse console, onde eu digito os dados, eu vou sempre utilizar o padrão de configuração do meu teclado. Como o teclado está configurado em português, eu não vou separar a parte decimal utilizando o ponto, mas sim a vírgula. O Java vai se encarregar de converter automaticamente o que eu digitar com vírgula para o formato com ponto. Então eu vou digitar 1,83 e não 1,83. Vou pressionar o Enter, veja que ele escreveu de volta esses valores para mim. Então, nome, Erivan, idade 28 e altura, veja que ele converteu um 1,83 para 1,83. Então é isso, nosso exercício. Treine aí com o seu material e a gente se vê novamente na próxima aula. Até mais!